Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é que é Alisson. E sim, eu sei que eu tô muito morto e que eu não volto já faz 8 dias. Ainda mais sobre o tal negócio que aconteceu comigo, né? Do Taos. E bem, esse aqui é o meu segundo canal e eu vou contar uma das histórias que aconteceu na minha vida. E de até hoje eu me lembrar. Bom, hoje eu vou falar do dia em que eu quase morri, entre muitas aspas, né? E também quase perdi minha mão. Bom, enfim, nessa época eu tinha uns 4 anos, eu acho, não sei, não me lembro. Já faz muito tempo isso. E eu estava na casa da minha avó, que era, o que eu posso dizer, um monte de casas juntas. Eu não sei como é que era lá. E eu morava lá em Gaibu, que era que era a cidade e tal, e lá tinha uma praia muito legal. Legal, mas enfim. E bom, nesse dia tava de noite. E eu fiquei na rua. Quer dizer, na rua não, é porque tinha. O que eu posso dizer? Tinha uma casa minha, depois não sei explicar direito. Pera aí, deixa eu ter uma forma de explicar aqui. Então, era meio do que tipo uma vizinhança, sabe? Tinha um portão lá e dentro desse portão tinha um monte de casas juntas. Tinha a casa da minha avó, a casa do meu vizinho, a casa de um outro vizinho meu, a casa de outro vizinha minha. Enfim, tudo aí também na parte do meio que formava o quadrado entre as casas, de cada lado. No meio tinha um lugar de areia, que tinha uma montanhazinha assim de areia, uma pequena, tá? E tinha uma mini floresta, que tinha galinhas lá. Mas enfim, não, isso não é importante. Só se for no futuro, na próxima história que eu vou contar, mas enfim. Enfim. E bem, só pra falar como é que era o cenário mesmo. E bom, tava lá em Gaibu. Até que tava de noite e eu saí nessa parte aí no centro pra brincar. E era bem pequeno, tá? Quando eu saí, eu tinha visto uma fogueira. Parecia uma fogueira de São João. Sabe aquelas fogueiras grandes do caramba que é do tamanho de um planeta Terra? Então, é, era mais ou menos aquele tipo de fogueira. Era grande. E bom, nessa época eu era uma criança boa. Na verdade ainda eu sou boa, né? Nada mudou sobre mim. É um inferno. Enfim. E eu me esqueci o que eu ia falar. Assim, e quando eu vi, eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era fogo na casa. Sim, eu tinha 4 anos, eu não sabia o que era fogo. Bom, eu sabia que fogo era quente, sabe? E eu não entendia porque eu tinha que ficar longe dele. Minha avó falava que era muito perigoso, mas enfim. Até que quando eu vi o fogo, era grande. E eu cheguei um pouquinho perto. E eu senti aquele calor grande. E até que tava bonzinho aquele calor. De vez de um calor do Brasil que a gente tá e hoje em dia. Mas enfim. Tirando isso, eu fiquei perto do fogo. Ah, e só falando que tava de noite, tá? Só pra saber mesmo. E bom, tudo bem. Eu cheguei perto do fogo, senti quentinho. Então, então eu fiquei um pouquinho mais perto do fogo e senti mais quente. Bom, como eu era criança, uma grande criança inteligente, entre muitas aspas, meio que eu tive uma ideia de colocar minha mão dentro da fogueira. Sim, eu pensei em colocar minha mão dentro da fogueira. E se eu colocasse minha mão dentro da fogueira, e se ficasse muito quente, eu ia jogar meu corpo inteiro dentro dela. Ainda bem que eu não joguei meu corpo inteiro dentro dela, senão eu acho que eu estaria todo torrado, mas enfim. Então, sim, eu fiz essa ideia idiota e maluca aqui, claro, né? É claro que eu ia me ferrar provavelmente. Então eu coloquei minha mão no fogo. Mas eu pensei em colocar minha mão dentro do fogo, mas não. Eu quis criar suspense e enfiar minha mão
de cima para baixo. Sim, eu fui abaixando minha mão em cima do fogo. E quando eu fui fazer com muita rapidez pra ir logo no fogo, eu senti o fogo me queimando. E depois disso que eu senti, eu só grito. Eu me lembro de eu ter chorado também, né? Eu era criança. E qual criança não vai chorar, né? É. E bom, né? É claro, eu chorei muito, gritei. Os adultos que estavam do meu lado simplesmente me ajudaram também, hein? E etc de coisa. E minha avó até viu como é que eu tava naquele jeito todo ferrado em minha mão. E quando eu fui olhar, minha mão tinha cheia de bolha. Sim, minha mão inteira tava cheia de bolha. Bom, é claro, né? É claro, né? Que eu continuei ainda chorando. E eu fui pra casa do meu vizinho Caio. Caio, que me ajudou lá com a mão, e etc, e tudo e tal. E como eu também e minha avó falou mais ou menos assim, ou o Caio, eu não me lembro, mas alguém falou mais ou menos assim do tipo, olha, você não pode estourar as bolhas, senão vai piorar mais a sua mão. E como eu era uma criança teimosa, na verdade eu ainda sou teimoso, eu simplesmente estourei todas as bolhas. É, então, né? Mas vai, quem nunca ia querer estourar uma bolinha, sabe? É, quem nunca? Se você falar que nunca é porque você não é, nunca teve infância mesmo. Ou você é um alienígena. Não, mas enfim. E bom, foi isso mesmo que aconteceu comigo. E depois disso demorou muito para melhorar minha mão também, né? Colocar a mão no fogo, né? Brincadeira. E bom, até hoje eu tenho medo de fogo. Sim, é sério, só eu chegar perto de um fogo, eu fico quilômetros de distância. Também, né, que não vai ficar traumatizado depois de quase perder sua mão ou quase se matar com aquela ideia lá estúpida minha que eu pensei em colocar meu corpo inteiro. É, bem idiota mesmo. Não me culpe, eu era criança burra. Que apesar de hoje ainda sou burro, mas enfim. Então, essa foi a história. Tá? E se vai ficando por aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Não teve muito trabalho, não demorou nada, até que foi fácil. Mas enfim, então é isso, pessoal. Falou e até mais.